É um projeto diferente, meu filho. Você está muito ansioso. Relaxa. Não vou dar arma aos meus inimigos. Nosso convidado de hoje foi formado nas categorias de base do Corinthians, onde ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 1995. As boas atuações pelo Corinthians o levaram à seleção brasileira. Ele vestiu a camisa também do Santos e de equipes do exterior, como o Olympiacos e Inter de Milão. Atualmente, ele é comentarista na ESPN. Zé Elias, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Não, o prazer é todo meu, né? Espero poder ter uma ótima conversa aí. Teremos, né? Com certeza teremos uma ótima conversa. Ô Zé, eu queria começar falando do momento atual que você vive hoje como comentarista, né? Como que você se preparou para isso? Porque assim, você logo encerrou a carreira e logo já começou, né? A comentar os jogos, enfim, a participar de programas. Como que você se preparou para isso? E já emendando uma segunda pergunta, as pessoas, os atletas mudaram com você depois que você começou a fazer os comentários, porque passou aí a ser mais crítico, né? Sim. Não, eu comecei, Carol, a pensar na minha profissão, né? Eu queria parar de jogar futebol com 29 anos, com 28 para 29 anos, quando acabou o meu contrato com o Santos. Aí, conversando com a minha esposa, não faz isso, você é muito novo, né? Se você falar que vai parar de jogar com 29 anos, depois você tem que voltar, se arrepende e tal. Vai até onde você conseguir, até onde você vê realmente o que você pode conciliar, né? Com as dores do corpo, por conta da atividade, né? Física, desde os 12 anos, desde os 5, né? Mas desde os 12 anos profissionalmente. Então, tenho fratura de vértebra, não posso tomar remédio por causa do rim, tem uma série de outras coisas que acabavam complicando a minha vida, né? A qualidade de vida. Isso no fora do campo, no extra-campo. E no campo era um pouco mais complicado, porque depois de uma certa idade você começa a entender como funciona o mecanismo do futebol, né? A máquina de produção. Enquanto você é jovem, você não pensa em nada, você quer jogar. Quando você fica mais velho, você já entende, você já começa a perceber. Você não joga porque o diretor pede para jogar, o jogador mais jovem, ser vendido, o treinador não gosta, ou você mesmo pensa em fazer uma coisa durante o treino ou o jogo, né, e não consegue porque o teu corpo já não tem a mesma precisão, não tem a mesma, vamos dizer assim, né, ligação com a sua cabeça, né, porque a cabeça é boa, mas o corpo já não obedece tanto. Então a produção e a qualidade do jogo já vai para abaixa um pouquinho, né, a média, né, você começa a ter dificuldades para jogar. E aí eu falei assim, não, melhor não continuar, né? E eu estava na Áustria e antes meu último ano de futebol foi 2009, né? Em 2006, quando eu saí do Santos, que eu falei para vocês que eu comecei a pensar em parar de jogar. Então, de 2006 a 2009 foi um período de estudo, né? O que eu vou fazer pós-carreira? Então, comecei a analisar as possibilidades. Treinador de futebol, acho difícil, porque o dia a dia já não estava mais, eu não estava mais suportando o dia a dia. Então, ser treinador de futebol é totalmente diferente, é pior, né? Porque você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, a responsabilidade toda, a instabilidade do emprego, né? Você perde 5 partidas, 4, 5 partidas, está fora. Falei, não, isso não. Empresário de futebol, não dá, porque os meus valores e os princípios dos quais eu cresci não me deixariam fazer negócios da forma como se faz no futebol, né? Tem uma gíria no futebol que você fala que a garganta tem que ser larga, né? A garganta tem que ser grande para poder mandar para baixo as coisas que acontecem. Eu, particularmente, não conseguiria. E aí eu falei, auxiliar técnico. Auxiliar é legal, vamos ver se alguém me convida ou não. Ninguém me convidou, porque eu também não fui atrás para saber, né, se alguma comissão estaria precisando de um auxiliar. E eu falei, poxa, eu gosto de jogar, de assistir os jogos, de comentar, de ver as análises táticas e tal. Vou ser comentarista. Aí, através de alguns contatos, eu tive a primeira experiência em 2006 mesmo, na Copa do Mundo, na Rádio Record, com a equipe do Paulo Roberto Morsa. Aí, no meio da Copa, eu recebi uma oferta para jogar e eu continuei jogando, né? E fui mantendo contato com as pessoas da imprensa, que eles sabiam que eu gostaria, né,
no pós-carreira, trabalhar como comentarista. Aí voltei a jogar 2006, 2007, 2009, 2008, né? 2007, 2008 eu parei, praticamente fiquei trabalhando na Rádio Globo como comentarista, mas sempre ainda com a possibilidade de jogo. Aí recebi uma oferta, fui de 2008 a 2009, fui jogar na Áustria. E como eu falei, nesse período eu comecei a desenvolver, né, de 2006 a 2009, uma linha de raciocínio. Como eu poderia trabalhar como comentarista, não sendo um personagem, sim, sendo eu mesmo, né? Uma linha de raciocínio para dizer que o jogador jogou mal, jogou bem, tem as suas limitações, sem ofender ou sem agredir o ser humano que está por trás, né, do jogador de futebol, e escutando bastante rádio, assistindo muita televisão, né, mais rádio, porque o rádio te dá um poder de síntese muito grande, isso ajuda demais na hora dos comentários. E fui trabalhando com isso, paralelo, conversando com as pessoas da rádio, né, da Rádio Globo, que eu já tinha trabalhado. E em 2009, 2 meses antes de acabar meu contrato, eu liguei para o Leonardo Stamilo e falei, ó, Léo, eu vou parar de jogar, esse é meu último ano mesmo, tal, e o contrato acaba tal dia. Ele falou assim, não, se acabar nesse dia, no outro dia você pode vir aqui na rádio que a tua vaga tá garantida, porque nós gostamos do seu trabalho, tal. E foi assim. Então eu parei de jogar, no dia 10, no dia 15 eu já estava trabalhando na Rádio Globo. E sobre os jogadores, se eles mudaram? Sobre os jogadores? Não, aconteceu um episódio para mim bem interessante, né? Porque eu estava fazendo um jogo na Rádio Globo, pela Rádio Globo na Vila Belmiro, e como eu te falei, eu tenho um problema nas costas, né? Minhas costas travou. E aí eu conheço o pessoal do Santos, liguei para o fisioterapeuta, para o médico, falei, doutor, o senhor tem uma injeção, alguma coisa para me dar, porque minhas costas travou, não tenho como. Ele falou, não, vem aqui no vestiário e eu te dou, né? Quando eu desci para o vestiário, eram uns 20 minutos pós-jogo, meia hora pós-jogo, né? Então tinha alguns jogadores ali, o vestiário, aí a hora que eu entrei no vestiário, eu falei, opa, isso aqui não é mais a minha casa, né? Porque assim, eu tô lá em cima, eu tô criticando, eu tô elogiando, eu tô analisando, isso aqui já não faz mais parte do meu dia a dia, eu não me senti bem, entendeu? Eu falei assim, pô, isso aqui já não me pertence mais. Aí tomei a injeção e saí. E aí, depois disso, eu nunca mais entrei em vestiário de futebol, né? No pós-jogo ou mesmo antes do jogo. E alguns jogadores, sim, né? Alguns jogadores viraram a cara, acabam entendendo errado, né? Porque assim, o fato de eu ter sido jogador, eu não sou obrigado a, de certa forma, proteger o jogador ou não falar do jogador, né? Como eu falei, esse é meu passado, meu presente é ser comentarista, meu trabalho é comentar e usar a minha experiência naquilo que eu estou vendo. E é como eu falei, eu desenvolvi, pelo menos eu acho, né? Não sei, é uma forma de poder fazer as críticas, mas respeitando sempre os jogadores. Mas tem jogador que acha que eu ter sido ex-jogador não deveria criticar da maneira como se fala. É difícil, porque é uma geração diferente da do passado, né? Às vezes eles acabam pegando 2 ou 3 comentaristas ex-jogadores e acabam acham que todos são iguais. E não é assim, né? Cada um tem a sua característica, a sua forma de ser. Mas alguns jogadores já viraram a cara, né? Porque uma das exigências que eu fiz para a ESPN é que eu pudesse ir aos treinamentos, né? Dos times para assistir os treinos, né? E nesses treinos, quando eu ia nos treinos, alguns não, né? Né? Praticamente virou a cara, fingiu que não me viu, e era meu amigo, assim, próximo, né? Mas aí não tem problema. Infelizmente, se ele não entende, eu não posso fazer nada. Então, Zé, eu queria te perguntar se você sabe qual semelhança você tem com o Jô, além de ter sido revelado pelo Corinthians, além de ter começado novo no Corinthians, inclusive do time profissional. Você sabe qual é a outra semelhança que você tem com o Jô? Eu acho que é o jogador mais novo, né? O Jô conseguiu bater o recorde, né? Eu era o mais novo até a estreia do Jô, né? Sim, Acho que é isso. além disso, você sabe qual a outra Não. coincidência? Talvez ter jogado futsal pelo João 23. Talvez. Exato, bingo, bingo. Vocês dois estudaram na mesma escola na Penha, né, no João 23, e eu também estudei no João 23, inclusive Ah, estudei com o João na 8ª série. E foi legal você ter tocado no futsal, Zé, porque eu queria saber exatamente como que o João 23, que é uma potência, né,
nos campeonatos de futsal infantis e, né, ali já de adolescentes, te ajudou a ser a ser um jogador profissional, a entrar no Corinthians? Se foi importante esses campeonatos infantis que você disputou pelo João 23? Olha, eu, assim, por favor, não me entendam mal, né? Mas o João 23 foi apenas uma passagem, porque eu já jogava futsal, né? Então foi uma passagem por esse breve período, na época de infanto, né? Que é a idade que se permite jogar esse campeonato de futsal, que era a antiga Copa da NAP Jovem Pan. Então você pode jogar dos 14 até os 16 anos. E na época, né? O jogador que fizesse aniversário pós setembro poderia jogar. Então o cara com 15, 16 e quem fizesse aniversário setembro, outubro, novembro, né, que faria 17, né, poderia jogar. Eu já jogava futsal, né? A minha origem é do futsal. Eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade na Olivetti, no Grêmio Esportivo Olivetti, onde o meu pai trabalhava. É o primeiro campeonato de futsal. Então veio paralelo. Com 12 anos eu comecei a jogar futebol de campo e futsal. Então esse período no João 23 foi um período da idade, né? Da competição. Mas eu acho que todos os campeonatos são importantes, né? As pessoas às vezes perguntam, o clássico, né? Corinthians e Palmeiras, como é que vocês sentem? Eu acho que a gente sente de forma diferente, mas os jogadores já estão acostumados, porque eles se enfrentam nas categorias de base. Eles se enfrentam com 10 anos de idade, por mais que eles não tenham a malícia, né? Embora hoje eu acho que a malícia na cabeça dos jogadores de 10 anos ela já existe, não tão grande, mas ela já é plantada, já é semeada ali por conta do ambiente que se vive. Então você já está acostumado a enfrentar esses clássicos, essa rivalidade. O ambiente, por exemplo, você joga no Corinthians no futebol, né? Independente da categoria que seja, você tem 12, você tem 13 anos, você vai jogar no interior, os estádios são lotados, as pessoas xingam, né? As pessoas torcem contra, então você cresce com esse ambiente. E eu acho que a categoria, o que aconteceu comigo no João 23, na Copa da NAP, foi o primeiro contato com a imprensa, né? Isso era uma coisa nova para todos ali, porque nós tínhamos o contato, por exemplo, era transmitido pela Rádio Jovem Pan. Na Rádio Jovem Pan nada mais tinha que Milton Neves, repórter na quadra, ficava muitas vezes, acho que o Flávio Prado às vezes fazia alguma reportagem, às vezes, mas ele também narrava os jogos, tinha o Mário Travalini, o Luiz Carlos Quartarolo, tinha o Faccioli, toda a equipe de futebol de campo fazia transmissão no futsal. Então isso foi, acho que, interessante, porque o primeiro contato com a imprensa. Então você tem que tomar cuidado com as palavras, você tem que saber o que você fala, né? E aí acho que nisso a Copa da NAP e o João 23 me ajudaram ali, porque todos que eu tive contato pela primeira vez em 91 são meus amigos até hoje, né? Zé, eu queria fazer um 3 em 1 aí para você. Acho que as perguntas elas se linkam. Então, eu vou fazer esse 3 em 1. Eu queria que você falasse um pouco da sua estreia no Corinthians, que no último 7 de setembro aí completou 27 anos. Com 16 anos você fez sua estreia. Eu queria que você linkasse com o lançamento dos jovens hoje, porque tem uma grande preocupação em subir um garoto da base profissional, de ter o tempo, o cuidado. Eu queria que você comparasse as épocas. E, coincidentemente, a sua estreia foi no dia do aniversário do Mário Sérgio. E eu queria que você falasse um pouco da sua relação com ele. Uhum. Bom, Samuel, em relação à minha estreia, né, a expectativa, tudo aquilo que aconteceu, foi muito rápido. Como eu falei para vocês, eu jogava futsal. Eu queria parar de jogar. Eu cheguei para minha mãe nas finais do Campeonato Paulista e falei, mãe, vou parar de jogar futebol de campo e vou permanecer só no salão. No salão eu já tinha praticamente uma equipe para jogar. Eu iria estrear no principal da GM, né, que eu jogava no juvenil da GM. Já o Buzina, que era o treinador do principal, já queria me utilizar no principal. E eu não podia jogar porque eu era menor de idade, né? Eu tinha 16 anos, 17, 16. Eu tinha faculdade, já tinha, né, bolsa para estudar na faculdade, para poder jogar os jogos abertos, essas coisas todas que existem aí entre as faculdades e tal. Então, eu falei, vou parar porque o meu dia a dia era muito cansativo, né? Era de segunda a segunda, saía às 6 horas da manhã e voltava a 1 hora da manhã, que era treino de manhã, de tarde de campo no Corinthians. À noite eu tinha que sair do Corinthians, né? Sair à tarde do Corinthians e ir para São Caetano. Então tem que atravessar a cidade, pegar ônibus, trem, treinar, depois tinha que pegar ônibus de novo para voltar. Então era bem
bem complicado para mim, né? E eu falei, não, vou parar de jogar, já não dá mais, eu tô cansado, não jogava no júnior, eu treinava no júnior, eu treinei no júnior durante 1 ano e meio e joguei 2 jogos, né? Então eu estava cansado. E esses 2 jogos que eu só joguei porque quando teve as finais do Campeonato Paulista em 93, o Corinthians perdeu e foi feita a reformulação no departamento de futebol. Saiu o treinador do profissional, entrou o Mário Sérgio, saiu o Ivan, que era o treinador do júnior, entrou o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz, no São Paulo. E aí sim que eu recebi a primeira oportunidade para jogar, né? O Márcio Araújo assumiu na quarta-feira e no domingo ele me colocou para jogar contra a Ponte Preta. No outro final de semana, o Mário Sérgio mandou voltar todos os jogadores que tinham a idade para jogar no júnior. E aí voltaram. Eu falei, agora eu vou ficar no banco, né? Porque os caras voltaram para jogar e o Márcio Araújo me manteve no time titular. Nós jogamos, empatamos. No dia seguinte, que seria na segunda-feira, o Márcio Araújo falou assim, durante o treinamento, 5 jogadores, eu vou conversar com 5 jogadores, esses 5 jogadores tragam a identidade amanhã porque vocês irão treinar com o profissional e serão inscritos no profissional. Então isso tinha 10 dias antes, eu tinha falado para minha mãe que eu ia parar de jogar, né, futebol de campo. E aí o Márcio Araújo, durante o treinamento, chegou e falou comigo, falou, amanhã você traz a identidade, você vai treinar, eu te indiquei lá e tal. Eu nunca imaginei que eu fosse, né, jogar ou ser inscrito no Campeonato Brasileiro de Profissional com 16 anos, sendo que eu só tinha feito 2 jogos, né? E aí fui treinar, na terça-feira fui treinar no profissional, começou o treino, deu 20 minutos, o Mário Sérgio pegou o colete do Embu, tirou o colete do Embu, né, que tá treinando titular, deu para mim, falou, garoto, você faz isso, tal, aí roubei uma bola, toquei pro Valber, o Valber fez o gol, não, o Rivaldo fez o gol, depois roubei outra bola, sofri uma falta, o Valber foi lá, cobrou a falta, fez o gol e tal, e acabou o treino, o Mário Sérgio falou assim, te cuida, garoto, que com 16 anos para mim já é homem, amanhã você vai treinar com a gente aqui. Eu falei, tá bom, mas eu achei que fosse brincadeira, né, porque era juvenil, naquela época existia esse negócio, juvenil era juvenil mesmo, não era brincadeira, né. Na quarta-feira eu me apresentei no júnior, o alemão que era o roupeiro falou, tuas coisas já estão no profissional. Aí eu fui pro profissional, fui treinar, quando eu fui treinar o Mário Sérgio já me deu o colete de time titular. Na quinta-feira ele me deu o time de novo, né, o colete de time titular e acabou o treino, ele falou para mim, te cuida, porque sábado você vai jogar, tudo bem? Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí eu estreiei no sábado contra o Cruzeiro, né? Então foi assim a minha transição, né, de júnior para o profissional. Eu acho que eram tempos, como eu falei, tempos diferentes do de hoje, né? No passado, a gente quase não tinha oportunidade de treinar no profissional. Quando nós íamos treinar no profissional, nós íamos completar o treino. Completar o treino significava o seguinte, a gente podia... várias vezes, eu saí do Parque São Jorge, fui treinar em Arujá com o profissional. Mas fui assim, fiquei lá, não treinei, não fiz nada e voltei. Entendeu? Então, assim, se precisasse, se algum jogador do profissional se machucasse alguma coisa, nós estaríamos ali para suprir a ausência deles. Mas não com a intenção de preparação para se tornar jogador de futebol profissional, entendeu? Não para ser utilizado no profissional, era simplesmente para completar o treino. Então era bem difícil, raro eram os casos em que eram os jogadores mais jovens, de 16 anos, 17 anos, eram lançados. Até porque o principal torneio para a vitrine de um jogador jovem que poderia receber a oportunidade profissional era a Taça São Paulo, não existia outro. Então, se o cara se destacasse na Taça São Paulo no começo do ano, provavelmente ele receberia uma oportunidade para jogar no profissional. Se não, eram raros os casos, né? E eu fui uma exceção. Eu acho que eu e o Ronaldo, né, nós estreamos no mesmo dia. Eu estreiei pelo Corinthians e o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro. Então, acho que ali, começou, não que eu sou o responsável, o Ronaldo, eu acho que mais o Ronaldo, né? Eu sou apenas um coadjuvante nessa questão da estreia do Ronaldo. Eu acho que ali começou a mudar um pouco a forma de ser. O Brasil, o futebol brasileiro sempre teve essa possibilidade de você colocar jogadores mais jovens, né, para poder jogar. Então ali começaram a surgir outros jogadores mais jovens, mesmo no próprio Campeonato Brasileiro, tal, e consequentemente as oportunidades chegaram. Mas o que eu falo que eram outros tempos era assim, o respeito perante os mais velhos era totalmente diferente de hoje.
a lei era diferente, então você não tinha liberdade, você não tinha contrato, não tinha nada, né? Quando eu subi profissional, o contrato que eu fiz, eu ganhava na base, eu ganhava, o dinheiro de hoje, seria uns R$ 1.000, eu subi profissional, eu passei a ganhar 3.500 como contrato novo, entendeu? Você não tinha essa valorização que se tem hoje na base, né? Não existia empresários para buscar meninos de 12 anos, pelo contrário, você tinha que ter qualidade mesmo para jogar. Quantos e quantos jogadores com 12 anos eram craques e com 16 anos, onde você começa a funilar, porque você tem que ter não só a capacidade técnica, mas você tem que ter também a personalidade, você tem que ter a parte física. Quantos ficaram para trás? Porque em algum momento faltou algum elemento, entendeu? Mas só que hoje não. Hoje você tem os empresários, com 12 anos você acaba sendo empresariado, então você chega no clube, é o QI, não é se ele é bom ou não, é quem indica e quem é um empresário, né? Onde as portas estão abertas. Então isso mudou muito. Por isso que nós estamos vendo hoje jogadores com uma idade de 19, 18 anos, que os bons, os caras que no passado dificilmente estrearia, mas conseguiram estrear justamente pela sua qualidade, né? Hoje, os caras dessa idade que tem essa qualidade vão para fora do país. Com 18 anos, os clubes grandes vêm aqui e falam assim, vem cá, esse aqui pode puxar, pode levar. Por quê? Porque existe hoje, como eu falei, esse mercado nas categorias de base dos empresários acompanhando os jogadores, os times de fora já com olheiros aqui para observar os campeonatos das categorias de base, e aí já começam a fazer as suas anotações, e os bons jogadores, os craques, eles já saem antes, já estão embora. E aqui a gente fica... você pode prestar atenção aí que o menino, quando ele estreia com a responsabilidade de solucionar todos os problemas do profissional. Por quê? Porque não tem uma preparação. Dificilmente você vê uma preparação para os meninos da base, entra devagarzinho, entra um jogo, sai, entra um outro jogo depois, mais tempos. Não, hoje o cara da base, quando entra, ele entra com o rótulo de vai entrar e vai solucionar, porque ele é categoria da base, porque nós fizemos o grande trabalho. E nem sempre é assim. Fora o ambiente, né, que o futebol hoje, por conta dessa lei Pelé, que foi ótima por alguns aspectos e ruins para outros, né? Quando você tem hoje a possibilidade de fazer contratos com meninos de 15, 16 anos, né? Porque eles fazem contrato durante 3 anos, aí com 18 anos eles fazem um novo contrato, todas essas coisas. Você tira muito daquela, vamos dizer assim, daquela vontade de ganhar, entendeu? Daquela vontade de você entender que aquilo ali era o teu prato de comida. Porque os clubes se esquecem que você tem que formar o homem primeiro, para depois você ter o atleta. Se você colocar o atleta na frente do homem, na primeira pressão, o atleta não vai ter suporte para poder entender e levar adiante essa pressão, entendeu? E absorver a pressão e falar, opa, não, vamos embora. Então é muito complicado isso aí. Então na minha época não, a gente apanhava, a gente sofria, mas quando a gente jogava ou tinha a oportunidade, era o prato de comida. Para roubar da gente o prato de comida, tinha que nos matar ali, era difícil. Hoje não, hoje esses meninos já começam já tem uma certa instabilidade, então nem sempre essa vontade de querer melhorar, de querer fazer um trabalho pós-treino, de querer entender o que está faltando na carreira deles, muitas vezes é colocado para eles poderem aprender. Então, eu acho que essa transição ela está um pouco falha, por isso que nós temos tantos problemas no futebol brasileiro. A gente fala do profissional, mas o problema é a base, porque na base a gente está errando. Então, quando ele chega no profissional, ele já chega cheio de vícios e de privilégios que muitas vezes acabam estragando o atleta. Mesmo ele sendo um ótimo jogador, mas acaba estragando e aí você não tem sequência. Em relação ao Mário Sérgio, o seu Mário, né, como eu falo, né, primeiro foi a minha relação muito forte com ele em termos de jogador-treinador, né? Era um cara que cuidava muito de mim, prestava muita atenção nos detalhes para poder me ajudar. E depois, quando eu saí do Corinthians, nós estabelecemos, quer dizer, ele saiu do Corinthians, mas o contato sempre permaneceu, né? Então, nós estabelecemos uma relação de pai e filho. Poxa, seu Mário, como é que o senhor está? Zé, não faz isso. Seu Mário, estou pensando em fazer isso. Não faz aquilo. Até quando eu parei de jogar e queria me transformar como, né, queria trabalhar como comentarista, eu conversei com ele. Falei, seu Mário, o que o senhor acha? Ele falou assim, não, faz um curso de português, presta atenção nos detalhes, seja você mesmo, entendeu? Toma cuidado com quem você fala. Então, assim,
eu tinha realmente esse relacionamento de pai e filho, né? E infelizmente quando ele morreu foi bem complicado, foi difícil, porque primeiro que ninguém está preparado para a morte, né, de uma pessoa que você gosta, né? E depois da maneira que foi. Então foi complicado, mas eu carrego o seu Mário até hoje comigo no coração, né? Então muitas vezes eu falo que as pessoas especiais não morrem, né? Elas vivem. E quantas vezes eu vejo situações que das nossas conversas, né? Ele fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, faz isso, faz aquilo. E é verdade, mesmo ele não estando presencialmente comigo, né? Eu vejo as situações e escuto ele falando, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, que são as boas memórias, as boas lembranças que nós temos das pessoas queridas. Ô Zé, você citou o Ronaldo aí na sua resposta, né? Vocês têm algumas situações em comum na carreira. Inclusive, jogaram juntos na Inter de Milão. Queria que você falasse um pouquinho desse time que tinha tanta gente boa. Eu acho que era fácil olhar para o lado e tomar uma decisão da jogada que ia fazer, porque era um time que realmente era muito qualificado, né? Sim, nós tínhamos, acho que chegou a sair tem uma revista chamada Guerin Esportivo, né? Uma revista italiana bem tradicional, eu não sei se ainda existe, né? Por conta da internet, que a Inter foi capa, né, dessa revista acho que 2 meses ou 3 meses antes da Copa do Mundo, que nós tiramos todos o começo de ano, se tira lá a foto para fazer o pôster, né, para mostrar o elenco. E nessa foto o pessoal do Guerin pegou e falou assim, olha, possíveis 27 participações, ou 17 ou 20 participações de uma Copa do Mundo. Porque ele pegou o elenco todo, tinham 25 jogadores, dos 25, 17 poderiam participar da Copa do Mundo de 98, né? Por causa das seleções, das suas respectivas seleções. Eu vou dizer, o primeiro ano foi fantástico, né? Porque todo mundo queria jogar, todo mundo queria realmente mostrar o seu valor, e nós pegamos um Ronaldo, para mim, o melhor momento da sua carreira, né? O cara, impressionante o que ele fazia, a capacidade técnica, improviso, força, era realmente, fazia jus ao apelido, né? O fenômeno, né? E no dia a dia você aprende demais com esses caras, né? Eu aprendi muito com o Simeone, com o Aaron Winter, com o Beppe Bergomi. Então, para mim, que era uma aposta, né? Embora eu já tivesse uma carreira, vamos dizer assim, não consolidada, porque eu era um menino, mas uma carreira já com um certo histórico, né? Por Corinthians, Seleção Brasileira, Bayer Leverkusen, eu era uma aposta ali. Eu fui o que o Gabigol foi para a Inter há alguns anos atrás. É um investimento. Então, para mim ali, quanto mais eu pudesse absorver, melhor. E depois, aos poucos, eu fui recebendo oportunidades, chances e consegui acabar o ano como titular da equipe, né? Inclusive jogando a final da Copa UEFA. Mas era um aprendizado, todo dia era um aprendizado. Ô Zé, o Samu falou do Mário Sérgio, eu queria falar de uma outra pessoa saudosa, o Rodrigo Rodrigues. Ele sempre brincava que você chegava junto, né, quando você era jogador e tal. Eu queria saber como você encarava essa brincadeira, porque a gente sabe que, às vezes, na frente das câmeras a gente tem que ter um jogo de cintura, mas se você não ligava mesmo, se você achava graça. E até por isso, por você ter essa fama de ser, né, duro, mas não ideal, né, mas que chegava junto dos jogadores, você algum dia imaginou que ia vestir a 10 do Santos, a 10 do Pelé? Não, olha, primeiro que eu acho que eu não vestia 10, né? Você não chegou a vestir a 10 no jogo? Não, eu acho que não. Isso aí seria uma afronta, né? Poxa, dar a camisa 10 para mim, não, né? O pessoal ia matar o responsável, né? Não é possível. Como é que você vai dar a camisa 10 do Santos para o Zé Elias? Né? Mas assim, até hoje as pessoas brincam comigo, né? Pô, vai dar o carrinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que faz parte da minha profissão, né? Daquilo que eu fui como jogador de futebol. Eu tenho a minha consciência limpa de entender o que eu fiz ao longo da minha carreira, como eu fiz, né? Com a honestidade que eu fiz, com o respeito que eu tive e sempre tive com os meus companheiros, tanto de time como adversários. Então, acho que não tem problema nenhum, é uma brincadeira, todo mundo faz. Eu
não tenho problema, até porque eu brinco também com todo mundo, apenas, quer dizer, todo mundo não, né? Eu brinco com as pessoas que eu gosto, né? Então as pessoas têm essa liberdade também de brincar comigo. E eu não acho ruim, não. Eu até costumo brincar, né? Já pensou se eu fosse brigar ou achar ruim com todo mundo que fala que eu dava carrinho? Eu não saio de casa, porque a minha posição era essa, né? Eram tempos diferentes, porque eu marcava os melhores jogadores dos times, né? Nos anos 90, anos 2000, o camisa 10 era o melhor do time. Então, e quem tinha que marcar esses caras? Era o volante, era o primeiro volante, era o volante de marcação, né? Mas eu não tenho problema nenhum, não. E o que você vê na televisão, né, sou eu mesmo, não tem nem pós nem pré, né? O que eu faço, o que eu falo na televisão, eu sou assim também fora. Aproveitando aí o momento de descontração, eu queria saber o que o Pofechou está preparando para a temporada do Palmeiras aí, que vai começar a Libertadores, Brasileiro, esse calendário tumultuado. É um projeto diferente, meu filho. Você está muito ansioso. Relaxa. Não vou dar arma aos meus inimigos. Vanderlei tá indo bem, né? Eu acho que agora ele está tentando remontar a equipe, vai montar a equipe com algumas características que o Gabriel Veron está dando para ele, né? Que lembra muito as características do Dudu, né? Eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho. O Vanderlei é uma pessoa do bem, um cara do bem. Eu tenho muito respeito, muita admiração por ele, então eu torço para que ele consiga um bom trabalho, fazer um bom trabalho. Ô Zé, e só para emendar nessa questão aí, agora falando um pouco mais sério, quem foi o melhor companheiro? Porque você citou o Ronaldo e, como a Carol falou, você teve várias histórias com o Ronaldo, vários momentos, seleção, Inter de Milão. Tem até uma entrevista que você fala que carregou ele nas costas aí. E eu queria saber, assim, foi o melhor parceiro ali da atividade? Teve um outro que, tipo, passou muito conhecimento e levou vários momentos na sua carreira? Eu tive o privilégio, né, de jogar com grandes jogadores, né? Mas, acima de tudo, com pessoas especiais, né? Por exemplo, o Ronaldo é uma delas, né? O Ronaldo, por toda a fama que tem, por tudo aquilo que ele representa para o futebol, é um cara sensacional, um cara simples demais, é um cara que senta, conversa com você, brinca, sacaneia, entendeu? É um cara do bem, né? Mas, assim, parceiro de jogo, né? Você fala, talvez, de jogo, né? Para te dar um exemplo maior, por exemplo, Bernardo foi um cara que me ajudou muito no Corinthians, o próprio Simeone, né? Foi um cara que eu aprendi demais na Inter de Milão pela seriedade dele, pela forma como ele encarava todos os dias os treinamentos, os jogos. A gente costuma dizer que no futebol dificilmente você faz amigos, né? Porque é um ambiente de muita competitividade, são cabeças pensando totalmente diferentes, né, em todos os aspectos, em respeito comportamental, valores, princípios, né? Então você dificilmente você consegue fazer um amigo, até porque você vive pouco tempo, né? Você vê um ano aqui, depois você vai para o outro ano lá, tal. E eu tenho, por exemplo, o Paulinho Kobayashi, como se fosse um irmão para mim, né? Então nós convivemos na Grécia no período que eu joguei. Ele é o tipo da pessoa que eu fico 5 anos sem ver, né? Falo por telefone e tal, mas quando nós nos encontramos é como se nunca tivesse separado, entendeu? Por conta dessa amizade, dessa ligação forte. Quem mais? Poxa, tem vários. Tem, por exemplo, o próprio Ronaldo, goleiro. Tem um amigo íntimo que é assim, não todos os dias, mas toda semana eu falo com ele, que é o Mazzantini, que é um amigo meu italiano que vive na Itália, que foi o segundo goleiro da Inter de Milão. Mas amigo, por exemplo, tem o Visoli, que hoje está fazendo parte também da comissão permanente do São Paulo, que é um amigão de 20 e tantos anos, mesmo eu nunca ter jogado com ele ou contra ele, né? Nos conhecemos através de amigos em comum, e é um amigo do peito, realmente. Tem muitas pessoas especiais ao longo aí da minha vida, né? Mas parceiro, assim, de especificar para você, puxa, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque são vários. O próprio Ezequiel, que me ajudou no Corinthians, Marcelinho Paulista, Marques, né? São todas as pessoas que, se eu encontro hoje, mesmo estando sem vê-los há um bom tempo, como se a gente nunca tivesse separado, entendeu? Ô, Zé, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o momento atual do Corinthians.
Sei que você fala isso todos os dias na ESPN, mas o que o torcedor do Corinthians pode esperar? O que você, que já esteve lá dentro, acha que vai ser aí, vou dizer, esse final de temporada, apesar de só terminar o ano que vem? Torcedor vai ter que aprender que ainda vai sofrer ainda um pouco até o Corinthians voltar a se encontrar? Primeiro que é a história do Corinthians, né? Sofreu um pouco, né? Mesmo no período vencedor, né? No último período aí que o Corinthians ganhou tudo, o Corinthians não era aquele time que nem foi o Flamengo ano passado, né? Era um time que jogava por uma bola, todo mundo fechadinho, né? O estádio com aquela tensão, porque sabia que o time jogava dessa forma. Eu acho que o torcedor corintiano esse ano vai ter que aprender a lidar com um time limitado, um time que não vai passar muitas perspectivas de melhoras, a não ser que o Andrés contrate novos jogadores, que o treinador que eu acho que chega aí, vamos dizer assim, depois da experiência com o Coelho, e possa resolver esses problemas, possa ter as costas, vamos dizer assim, as costas largas para assumir essa responsabilidade, porque hoje não é fácil, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Corinthians, as dificuldades financeiras para contratações, até bem pouco tempo atrás, 4 meses de salários atrasados. Então, o torcedor do Corinthians esse ano tem que, não vou dizer esperar rebaixamento, não é isso, mas esperar um campeonato bem difícil. Se não tiver mudanças, vai ser um campeonato bem difícil para o torcedor, né? Zé, muito obrigada mais uma vez, viu? Por você ter separado um tempo para conversar com a gente, foi muito bacana. Sucesso para você aí na carreira de comentarista. Digo por mim, pelos meus amigos, você é uma pessoa que realmente a gente acompanha, que a gente assiste. Então, a gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite para conversar com a gente. E muita saúde para você e para sua família, que tudo isso passe o quanto antes e que a gente possa voltar a assistir você lá nos estúdios, né, da ESPN e não só de casa, viu? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança, né? E tô aí, tô à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? Pode pegar meu telefone com o Vinícius aí, o que eu puder ajudar, tá? Eu tô à disposição. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Zé Elias. Se vocês gostaram, compartilhe o link e deixe o joinha. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. Fechado? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Zé Elias, Ricardinho, aí ele olha, com o biquinho da chuteira lança Robinho, que lança dentro, ele bate na diagonal, o Sérgio cai, ela passa por baixo do corpo do goleiro do Palmeiras e morre na rede alviverde. No finzinho do primeiro tempo, surge o primeiro gol do jogo e é do Santos.